muitas pessoas, depois que eu contei que eu ia começar no emprego novo, me mandaram mensagem para eu contar aqui no canal como que foi o primeiro dia de trabalho, como tem sido a primeira semana. Então no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouco sobre isso, como tem sido a minha primeira semana de trabalho aqui na Alemanha. Olá pessoas! Eu sou o Rick Pina, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Ai, acabei de chegar em casa agora, tô aqui na varanda, mas provavelmente daqui a pouco vai começar a chover, então eu vou ter que mudar de lugar. Mas vamos falar da primeira semana, que muita gente mandou mensagem perguntando como é que foi o primeiro dia, como é que foi a primeira semana de trabalho aqui na Alemanha. Na verdade está sendo a minha segunda vez, né, de primeira semana de trabalho. Eu tive ano passado, quando eu consegui meu primeiro emprego. Agora, essa semana, né, que é o meu segundo emprego aqui na Alemanha. Foram bem diferentes, mas eu vou contar agora sobre essa experiência, que é agora aqui em Munique. Voltei para a área de TI, enfim, tudo aquilo que eu já falei naquele vídeo que vai ficar aqui linkado, como vocês sabem, nos cards e também na descrição. Bom, vamos lá, para a primeira semana. Eu já começo falando uma coisa que é bem óbvia, que todo mundo que já começou no emprego, na escola, enfim, alguma coisa, sabe que os primeiros dias são bem estranhos, porque é muito processo diferente, muitas pessoas diferentes, uma cultura totalmente diferente, você não está acostumado com nada. Então aconteceu isso também, né? Lógico, foi tudo bem diferente, mas desde o início todas as pessoas foram super simpáticas e solícitas quando eu precisei ou quando estava me dando algum tipo de treinamento. Elas foram bem abertas, assim, bem... eu acho que até porque, por ser um ambiente bem multicultural, né, tem pessoas do mundo inteiro na empresa, eles já estão meio que acostumados a lidar com diferentes culturas. Então a primeira impressão, assim, não foi tão chocante, mas o que eu fiquei bem chocado é que tem muito processo, tem muitas coisas para eu aprender. É totalmente diferente dos meus trabalhos anteriores, apesar de ser com recrutamento e seleção, ser na área, ainda assim os processos são bem diferentes, então eu tenho muita coisa para aprender. Os nomes das pessoas para mim tá sendo bem complicados, porque são nomes que eu não tô acostumado, tem muitos chineses, e são nomes que não são comuns assim pra gente, né? Apesar deles terem um nickname ou um apelido ou um nome mais americano, enfim, não sei muito explicar, mas eles têm um nome que é mais parecido com o nome que a gente está acostumado. Então fica um pouco menos difícil. Mas é que são muitas pessoas, tem muitos chineses, muitos nomes com nicknames diferentes. Como eu falei, são muitos processos que são bem diferentes do que eu estou acostumado. Mas enfim, vamos voltar para o que vocês me perguntaram mais, assim. Sobre o trabalho em si. Eu trabalho 8 horas por dia, dá 40 horas por semana. Eu não tenho um horário fixo para entrar, um horário fixo para sair. Eu posso entrar bem entre aspas, né? Qualquer horário, mas eu tenho que cumprir as 8 horas por dia. Ainda assim, eu não tenho que bater o dedo, né? Marcar o ponto, mas eu preciso preencher uma planilha lá de Excel falando a hora que eu entrei e a hora que eu saí, para ter um controle mais em termos de legislação, que se bater alguma fiscalização, eles têm isso comprovado a hora que eu entrei e que eu saí. E não é para ficar me fiscalizando se eu cumpri tantas horas ou não, é mais por questões de burocracia mesmo. Grande parte das bicicletas infantis aqui da Alemanha são vendidas sem rodinhas. Eles entendem que se der uma bicicleta assim, sem rodinha para as crianças, desde pequenininha eles conseguem trabalhar o equilíbrio e vai ser mais fácil aprender a andar de bicicleta.
Sobre as pessoas, eu já falei que elas são muito simpáticas, inclusive os alemães que trabalham com a gente. Eu volto na questão de ser uma empresa multicultural e ter gente de mundo inteiro, então acaba que mesmo os alemães que são um pouco mais reservados no geral, eles acabam fazendo parte da gente. Uma vez me falaram que Os chineses são os brasileiros da Ásia. e agora, trabalhando com chineses, eu concordo total, assim, eles são super amorzinhos, assim, e gostam de celebrar e de conversar. Então eles têm essa pegada e acaba que quem tá lá dentro, né, seja alemão ou seja outra cultura que é mais fechada, acaba aderindo isso também no seu dia a dia, né? Então as pessoas são super, gostam de conversar e de falar da vida. Não tem muito essa questão de eu não quero fazer amigos no trabalho ou eu tô aqui para trabalhar e não quero fazer amizade. Eu não senti isso. Eu senti que o meu time, né, quem eu tenho contato, eles são meio que uma família. Então eles têm um grupo no WhatsApp, eles marcam, agora não por causa da pandemia, mas eles marcavam para ir fazer caminhada no parque, fazer piquenique ou ir jogar boliche. Então eles fazem tudo junto, ir para Biergarten, que é muito comum aqui. Eles têm essa coisa de depois do trabalho fazer alguma coisa ou no final de semana marcar para fazer alguma coisa. Eles fazem amigos no trabalho, eles perguntam como que a gente tá, se tá tudo bem. Eles se importam mesmo de saber se tá muito. é, Se tem muito trabalho, se tá carregado, se tá entendendo, se tá confortável, se tá bem. Esse equilíbrio de vida pessoal e vida de trabalho, né, profissional, é, é muito acentuado. Eles realmente prezam por isso. Isso eu tô falando no geral, ou pelo menos nas duas experiências que eu tive, tá? Não só dessa empresa agora. Mas eles perguntam o tempo inteiro: você tá bem? Tá confortável? O que tá ruim? O que tá bom? E isso é uma coisa que eu senti bastante diferença, que eu acho que é uma cultura mais alemã, posso estar enganado, mas essa coisa de tem que fazer pergunta o tempo inteiro, assim, não eles pra mim, é o contrário, né? Eu tenho que fazer perguntas o tempo inteiro pra eles. É, Na minha primeira semana eu tive 2 reuniões, uma na terça e uma na quinta, de 1 hora com uma pessoa para eu fazer perguntas para essa pessoa. Perguntas sobre o processo, os processos, perguntas sobre a empresa, perguntas sobre. é, Enfim, tudo para eu fazer perguntas ali. E aí eu fiquei bem meio assim, né? Porque eu, no Brasil, em todas as empresas que eu trabalhei, a gente não marcava 1 hora de reunião para fazer perguntas. A gente, quando tinha dúvida, ia e perguntava. Era assim. E agora não. Quer dizer, essa 1 hora é para eu fazer perguntas, mas não quer dizer que eu não possa fazer perguntas em outras horas também, tá? Mas é que aqui é bem, pelo menos nessa empresa, né? É bem assim, essa 1 hora eu estou para você me fazer perguntas. E aí ficou até um pouco meio constrangedor pra mim, porque todas as dúvidas que eu já tinha perguntado antes, e aí chegou nessa 1 hora pra fazer perguntas, eu não tinha muita pergunta pra fazer. E eu tive que inventar um monte de perguntas, sabe? Tira do sovaco uma pergunta, tira do outro sovaco outra pergunta. E perguntava coisas que eu já sabia a resposta, mas aí eu pedia com mais detalhes da informação. E foi bom, de certa forma, porque ia entrando cada vez mais na minha cabeça, né? Que quanto mais a gente ouve a mesma coisa, mais vai ficando gravado na cabeça. Então, de certa forma, foi bom. Mas eu achei meio estranho, assim. Outra coisa legal também é que quando uma pessoa vai almoçar,
ela pergunta se as outras também vão almoçar, pensando na coisa da pandemia, com distanciamento, com todas as seguranças, com máscara e tudo isso. Mas ainda assim, todo mundo vai meio que junto para poder comprar comida, ou quem leva comida de casa espera a gente chegar da rua para poder comer juntos. E aproveitando, pegando um gancho aí nisso que eu falei de máscara, outra pergunta que me fizeram também é a questão de máscaras no uso do trabalho, se a gente tem que usar, como é que tá funcionando isso. E na primeira semana eu tive que ir 3 dias seguidos lá no trabalho. Eu fui na segunda, na terça e na quarta, porque eu não tinha alguns acessos no computador e eu precisava, para poder trabalhar de casa, eu precisava desses acessos. Como eu não tinha, eu só conseguia trabalhar lá do escritório. Lá no escritório, a gente é obrigado a usar máscara o tempo inteiro. A única hora que a gente pode tirar máscara é quando a gente vai comer alguma coisa. Ainda assim, tem toda uma questão de distanciamento, de usar álcool nas mãos. Quando for comer alguma coisa, de preferência cada um na sua mesa, porque a mesa já está com um distanciamento de mais de 1,5 m, inclusive, não é nem só 1,5 m. Na minha sala tem 9 pessoas, né? 9 mesas, cada um tem a sua mesa. E só pode ir por vez 3 pessoas. A gente tem uma planilha online onde a gente marca o dia que a gente vai, e quando chega a 3 pessoas não pode mais ninguém da sala. Fora isso, a empresa é obrigada a dar máscara, ela dá uma certa quantidade de máscaras, vai depender de empresa, se eu não me engano, mas a nossa empresa, ela tá dando 10 máscaras do tipo que é obrigatório, né? O uso aqui na Alemanha, que é a FFP2. E aí eu administro o uso dessa máscara no mês. Eles dão 10 máscaras por mês. No mês seguinte eu posso pegar mais 10 e assim por diante. Além disso, a empresa também, ela tá fornecendo o teste rápido, aquele que eu já fiz um vídeo aqui no canal também, fazendo aqui em casa. A empresa também está fornecendo esse teste, e quando ela te entrega esse teste, né, caso a pessoa precise, não está se sentindo bem, enfim, vai fazer o teste, obrigatoriamente ela pega o teste, vai para a mesa dela, tira a máscara, faz o teste e mostra o resultado automaticamente. Além disso, quando a gente usa alguma coisa compartilhada, como por exemplo a impressora, a gente tem que passar obrigatoriamente também álcool nas mãos e higienizar a parte ali, o touch da impressora, né, onde a gente coloca o nosso crachá, onde a gente seleciona a função que a gente quer ali, a gente também tem que passar álcool. Então, tem muitas regras que a gente precisa seguir para poder ir trabalhar no escritório. E a gente só pode ir trabalhar no escritório quando é caso excepcional, assim, quando realmente precisa ir. No meu caso, né, o acordo é que eu vá uma vez por semana, os outros 4 dias eu trabalho de casa. Fora isso, eu até posso ir lá, se eu precisar ir igual eu fui, 3 dias, mas alguém precisa meio que autorizar que eu vá, e aí tem que conversar com as outras pessoas para elas não irem no escritório, já que eu tô ocupando a vaga, né, já que, como eu falei, só pode ir 3 pessoas na minha sala. E aí tem umas outras políticas também da empresa, por exemplo, se fosse o caso de eu pegar transporte público no mínimo 2 horas para ir e no mínimo 2 horas para voltar, eu não poderia ir trabalhar no escritório, eu teria que fazer quarentena. Quando alguém está de férias e viaja para algum lugar, tem que fazer quarentena também. Quando volta, fica 15 dias sem poder ir para a empresa. Tem uma série de regras que a gente tem que seguir. E outra coisa que eu confesso que na minha primeira semana eu cheguei morto
tô em casa todos os dias. Mas na quarta-feira, que foi o terceiro dia seguido que eu tava indo pro escritório, gente, quando eu cheguei com uma dor de cabeça que tava assim, insuportável. Mas por quê? 3 dias de máscara direto, usando mais de 8 horas por dia de máscara. Indo pro escritório, que a gente já desacostumou, né? 1 ano trabalhando de casa. Então eu fui pro escritório 3 dias. E fora que agora eu trabalho 100% em inglês. É 100% do tempo falando inglês. Na outra empresa, eu já cheguei a comentar aqui que eu atendia o Brasil, atendia Estados Unidos. Então, quando eu estava falando com o Brasil, eu falava em português. Agora é tudo em inglês. Quer dizer, eu falei 100%, mas é mentira. É 99% em inglês e 1% em português, porque no meu time tem uma pessoa que ela é de Portugal. Então a gente acaba conversando em português, apesar de ser um português totalmente diferente. E eu não... e quando tem outras pessoas em volta, a gente não vai falar português, né? Vai falar inglês. Mas é a única situação que eu falo português, porque de resto é só inglês o tempo inteiro. E aí a minha cabeça chegou em casa cansadíssima, que por mais que a gente fale inglês, beleza, a gente consegue se comunicar e tudo da nossa vida aqui a gente resolve em inglês, mas quando a gente está lá 8 horas por dia só falando inglês e lendo documento em inglês e conhecendo pessoas novas, tudo em inglês, processos novos em inglês, a minha cabeça chegou explodindo. Mas no fim, tá dando certo. Essa foi a minha primeira semana. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, já que eu respondi algumas dúvidas aí de muitas pessoas. Deixa o seu comentário aí se você tiver alguma outra dúvida, deixa sua curtida no vídeo. Se inscreva no canal, ativem as notificações. Beijo!